Nós somos contra a prática da homossexualidade. Por que nós somos contra? Hoje é Ideologia de Gênero, a responsabilidade da Igreja e da família. E para falar desse assunto tão importante e atual, convidamos para estar conosco o coordenador-geral da UNADEB, União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Brasília. Ele também é um dos escritores do livro Ideologia de Gênero, entendendo o que é e qual a sua responsabilidade. Ele é Pastor Robson Carvalho. Amém. Pastor Robson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar de um assunto tão importante como esse. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, a confiança que os irmãos têm na minha pessoa, para poder compartilhar convosco, com vocês internautas, nossos seguidores, os seguidores deste canal, que esse conteúdo possa edificar a sua vida. Então nos conte um pouco da sua história com a UNADEB, como começou a sua liderança. Vamos lá, eu vou tentar falar da minha adolescência para eu chegar e os irmãos entenderem por que Deus me trouxe para esse departamento. Quando eu ainda era adolescente, por volta de 11 para 12 anos, eu aceitei Jesus e pela misericórdia de Deus eu me entreguei, né? Eu tive uma vida muito intensa na minha adolescência. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu participava de evangelismo, eu era um dos melhores alunos da escola bíblica dominical. Pela misericórdia de Deus, Deus me agraciou com o dom de profecias ainda adolescente e eu tive o desejo então de me batizar nas águas, porque era uma das exigências para cantar no coral da igreja. Mas naquela época, adolescente muito novo não podia ser batizado. Então meio que eu fui tolhido de participar das coisas dentro da igreja. E aquilo infelizmente mexeu muito comigo, até que um dia eu ouvi um pregador contando o seu testemunho, né? Eu costumo falar que era um testemunho, ele falando da vida que ele teve, a vida dissoluta, viveu no mundo, e ele falando, olha, eu já roubei, eu já matei, eu já fui um usuário de droga, mas Deus me libertou e me fez um grande pregador. E a igreja toda levantou a mão para glorificar, e eu falei, é disso que eu preciso ir para o mundo aprontar, para ter um testemunho? Para ter um testemunho e voltar, porque já que Deus tem uma promessa de me fazer um grande pregador, o que eu vou pregar? E isso, infelizmente, me afastou da igreja, porque eu entendi que eu não era aceito na igreja. Então, eu, adolescente, me afastei dos caminhos do Senhor e fui retornar com cerca de 21 para 22 anos. Eu fiquei quase 10 anos afastado dos caminhos do Senhor e isso mexeu muito comigo. Quando eu voltei, o chamado era muito forte, eu voltei com muita intensidade e logo fui em busca, né, de resgatar aquilo que eu tinha perdido do tempo que eu fiquei afastado. E comecei trabalhando na mocidade, na juventude onde eu estava inserido, mas logo no segundo ano que eu havia voltado para a igreja, eu fui convidado para ser o segundo vice-líder do departamento local de adolescentes. Aceitei aquele chamado. No outro ano passei a primeiro vice-tesoureiro do setor 2 da UNADEB. A UNADEB já estava, né, em atividade naquela época, isso já em 2001. 2002 eu me tornei tesoureiro e vice-líder local. No outro ano eu me tornei coordenador de setor e de lá para cá eu vim me envolvendo muito nesse trabalho e estou aí há 18 anos trabalhando com adolescentes, né? Estamos há 4 anos na coordenação geral desse departamento e trabalhando para o Senhor. O que mais a UNADEB está projetando para esse ano? Como você falou, essa pandemia ela mudou o mundo. Muitos dos nossos projetos foram frustrados aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Eu creio que tudo que está acontecendo é permissão de Deus e Deus tem um propósito em tudo isso. Diante dessa situação, a gente teve que se reinventar. O desafio é muito grande para um líder, né, de adolescente. Nossa liderança, a gente está tentando buscar dar a eles capacitação para que eles possam alcançar os nossos adolescentes. Eu costumo falar que nós trabalhamos com gerações e nós vamos vendo a diferença dessas gerações ao longo dos anos. Já estamos vivendo não mais na geração X e Y nem Z,
Estamos agora na chamada geração alfa, e é uma geração altamente tecnológica. Então nós temos que alcançar os nossos adolescentes através da tecnologia. Inclusive esse canal aqui, esse instrumento dado por Deus, é uma das formas que o Senhor tem nos direcionado para poder alcançar esse público. E muitos outros, né? Nós da UNADEB tínhamos uma programação já para o ano, nós tínhamos um Liderar Teams, que é exatamente um seminário de capacitação de líderes, pais e professores da EBD. Esse evento não aconteceu. Após o Liderar Teams, nós estávamos com um congresso marcado para o mês de junho, e no mês de outubro teríamos o Impactados, que é um acampamento, projeto maravilhoso também que veio do coração de Deus, e nós temos colhido muitos frutos bons. Diante de tudo isso, vários eventos cancelados, praticamente os 3, conseguimos resgatar a possibilidade de realizar, ainda que de forma online, o congresso, e está marcado para os dias 18 e 19 de setembro. Quero deixar aqui o convite para você. Vá lá no canal da UNADEB, se inscreva na UNADEB Brasília e acompanhe dias 18 e 19 o Congresso Geral da UNADEB. Então temos que nos reinventar. Nós, como igreja, estamos vivendo desafios. Sabemos que é o cumprimento das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que isto é o princípio das dores, mas nós ainda estamos aqui. Então precisamos alcançar vidas, precisamos propagar o reino aqui, fazer o nome do Senhor Jesus glorificado e proclamado nessa terra. Qual o conselho que o senhor dá, ou uma palavra de ânimo para aqueles que estão liderando adolescentes e se veem nesse desafio? O que o senhor pode dizer para eles nesse momento difícil? Eu me lembro, não me recordo exatamente o ano, mas o momento em que um dos meus adolescentes, que foram adolescentes quando eu era líder do conjunto local, ele cresceu, se casou, se tornou um obreiro dentro da igreja, ele assumiu a liderança do departamento de adolescentes, onde ele foi adolescente e eu liderei ele. E ele me procurou e falou: pastor, eu queria que o senhor me ensinasse o segredo da sua liderança. E eu falei: o segredo é o amor. Então, o segredo para você que faz a obra de Deus, o segredo é amar. Faça tudo com amor. Adolescente precisa ser amado. Adolescente, como qualquer outra pessoa, precisa se sentir aceito, precisa se sentir incluído dentro da igreja. E tudo que você faz com amor, você se dedica. Tudo aquilo que você faz com amor, você sacrifica pelo bem do próximo. Então, na verdade, o segredo de uma boa liderança é amar aquilo que você faz. O senhor é um dos escritores do livro Ideologia de Gênero, né? Entendendo qual a sua responsabilidade. E como surgiu a ideia de fazer esse livro? A ideia desse livro surgiu, na verdade, quando eu, como líder da UNADEB, percebi que esse tema fazia com que os nossos adolescentes se tornassem muito vulneráveis. E eu falei: eu preciso me qualificar e estudar sobre isso para poder ajudar os nossos adolescentes a não se tornarem vítimas. E eu comecei então a dar estudos nas nossas reuniões de líderes. Eu comecei a visitar igrejas e setores falando sobre o assunto. E em 2016 aconteceu algo que marcou a Igreja Assembleia de Deus. Vou falar no segmento de juventude. Surgiu digamos assim, um ajuntamento de líderes de todo o Brasil. O pastor Loaran Lins, que é de Imperatriz, no Maranhão, fazia parte, o seu pastor, o pastor Raul Cavalcante, fazia parte do Conselho de Evangelização da CGADB. E ele identificou a força que a juventude tem para evangelizar. Trouxe o pastor Loaran Lins, que era seu líder de jovens, e a visão do pastor Loaran foi muito genial, porque ele teve a ideia de juntar e unir todos os líderes e coordenadores de jovens e adolescentes do Brasil. Tanto que esse movimento começou em 2016 e em 2019, se eu não estou enganado, ano passado, surgiu o CNJ, que é o Conselho Nacional de Juventude. Então, ganhou proporção. Mas em 2016, como eu estava falando, aconteceu aqui em Brasília o primeiro Fórum Nacional com líderes de jovens e adolescentes. E naquela ocasião eu fui convidado para participar de um debate falando sobre o Ministério de Adolescentes, falar sobre a UNADEB, né, que é o departamento que a gente coordena. E quando foi em 2018, surgiu aí a oportunidade de eu participar mais uma vez desse fórum, agora o terceiro Fórum Nacional, e ele aconteceu lá em São Paulo, na sede do Belenzinho, na nossa igreja, digamos assim, né, lá em São Paulo. E participou desse fórum, estava presente ali
o diretor executivo da CPAD, irmão Ronaldo Rodrigues. Nesse fórum eu fui convidado mais uma vez para participar e agora falando sobre ideologia de gênero. Na ocasião, como eu falei, o irmão Ronaldo estava presente e após o fórum, eu e o pastor Adriel recebemos o convite para poder escrever sobre aquilo que nós palestramos no fórum, que foi sobre o assunto. E aí surgiu então o livro Ideologia de Gênero, que eu creio que é um livro que vai esclarecer muita gente. É um assunto muito obscuro, embora muita gente ache que sabe falar a respeito, criticando, é necessário, para a pessoa entrar nesse debate, ter muita argumentação, tem que ter muito jogo de cintura. Uma das armas utilizadas para quem entra nesse debate e quer nos atingir é exatamente falar sobre o politicamente correto. E então eles nos taxam, né, de preconceituosos, eles querem falar que através das nossas atitudes, por sermos contrários à ideologia de gênero, nós somos estigmatizados, digamos assim, como homofóbicos, e não é isso. Eu entrei uma vez em um debate através de uma rede social e uma pessoa começou a querer me criticar. Eu falei, primeiro que você não me conhece, e eu não sou homofóbico. Eu amo todas as pessoas. Porém, amor não é concordar com o erro. Amor é você querer o bem da pessoa. E eu não sou contra ninguém, mas eu não posso concordar com uma prática que é condenável pela Bíblia Sagrada. Que é a ideologia de gênero. Vamos lá, primeiro vamos deixar claro que esse termo ideologia ele foi cunhado pela Igreja Católica. Quando surgiu nas universidades, surgiu com a seguinte roupagem, né? Era o estudo do gênero. E esse movimento ele tem historicamente algumas influências. A influência de Karl Marx, a influência de Engels e principalmente a influência do movimento feminista, que foi de onde saiu o termo gênero. E aí a Igreja Católica cunhou esse termo ideologia exatamente porque esse movimento não tinha nenhum respaldo científico. Ele estava cunhado exatamente em uma ideologia. Era algo que alguém pensou e achou que aquilo era certo. E o que é então essa ideologia, a ideologia de gênero? Vejam que por muito tempo os defensores da homossexualidade, eles tentaram provar que homem e mulher nasciam com tendências gays, ou seja, eles nasciam já homossexuais, e isso era de berço, era como se a pessoa nascesse e em algum momento isso fosse aflorado, mas era como se fosse genético. Porém, todos os estudos provaram ao contrário. Ninguém nasce com esse chamado gene gay. Então, como é que eles mudaram o discurso? Começaram a falar então que a pessoa nasce com um gênero neutro. E que o gênero que nós temos de homem e mulher é formado através de uma taxação, digamos assim, de uma imposição social, de que a mulher tem que agir como mulher e o homem tem que agir como homem. Nós sofremos, na verdade, né, uma grande influência do movimento feminista. Simone de Beauvoir, ela lançou um livro onde ela diz que a mulher não nasce mulher. A mulher se torna mulher. E ela diz isso inspirada no movimento feminista, onde diz que a mulher era o segundo sexo. Colocava a mulher em um patamar inferior quando comparado ao homem. Olha, eu não sou contrário ao movimento feminista inicial, porque eu também entendo que a mulher precisava do seu papel ser valorizado, ela precisava realmente ir em busca dos seus direitos que estavam sendo privados. O problema foram as ondas que fizeram onde que esse movimento chegasse. Aqui no livro nós destacamos que há pelo menos 3 ondas do movimento feminista, e ele acaba, né, exatamente por conduzir o debate para querer impor à sociedade esse padrão. Eu até vou usar um termo aqui que não é o que eles utilizam. Eles falam, na verdade, que a sociedade ela é heteronormativa. Eles dizem que a sociedade quer impor a heterossexualidade a todos. Mas o que está acontecendo, na verdade, é o contrário. Ao buscar os direitos, eles estão se tornando homonormativos. Eles querem impor a nós a aceitação à homossexualidade meio que goela abaixo.
E com isso eles estão indo contra princípios, contra valores e principalmente contra a Bíblia e contra a própria ciência. Então, qual é a base científica e bíblica que nós temos para combater a ideologia de gênero? Bom, como eu falei, a gente precisa estar muito bem preparado para poder entrar nesse debate. É um debate em um terreno, eu digo assim, muito ensaboado, né? Muito escorregadio, porque uma palavrazinha que você utiliza de forma errada, você é taxado. Você é colocado como uma pessoa preconceituosa, como uma pessoa cheia de ódio. E nós não somos assim. Nós só queremos defender aquilo que nós acreditamos. E veja que isso aqui é uma ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias. E eles não têm nenhum estudo metodológico que possa comprovar esse tipo de ideia que eles defendem. A ciência nega isso que eles estão tentando impor. Isso aqui é ideologia, isso é um conjunto de ideias. E eu não posso pautar a verdade em um conjunto de ideias. Eu tenho que pautar a verdade, como a própria sociedade às vezes nos impõe, quando nos criticam por sermos, né, cristãos e pautarmos a nossa verdade na nossa fé, e eles usam a ciência para tentar nos refutar. Engraçado é que a ciência cada dia mais corrobora com o que a Bíblia diz, com os nossos princípios e a nossa fé. Mas vamos lá, a ciência vai dizer, né, que o homem e a mulher têm o seu gênero ou o seu sexo formado por 23 pares de cromossomos e um cromossomo somente muda essa definição de gênero. XX é mulher, XY é homem. E esse termo XX e XY é exatamente pelo aspecto, a forma, né, desses cromossomos. Então, dentre esses 23 pares de cromossomos, 23 masculinos e 23 femininos unidos, um único par é o que define o nosso sexo. E não há nenhum estudo científico que possa comprovar que homem e mulher nascem com gênero neutro. Então é isso que a ideologia de gênero diz, que nós não nascemos com sexo definido, nós nascemos neutro e temos o nosso sexo formado a partir de uma convivência, a partir de uma imposição social. Mas isso não é o que a ciência diz. Vamos pegar o gancho? Vamos para a Bíblia? Isso não é o que a Bíblia diz. Eu digo que para a ideologia de gênero, nós temos a ideologia de Gênesis. No Gênesis, a palavra de Deus nos diz: e Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Sabe qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para Adão? Crescei e multiplicai-vos. Eu digo, como multiplicar homem com homem? Como multiplicar mulher com mulher? É impossível. Então, a Bíblia, na sua Gênesis, da criação do homem, já definiu que o homem é criado masculino e a mulher é criada com sexo feminino. Isso é a criação divina. Isso é o que a Bíblia nos diz. É lógico que no livro nós temos um capítulo específico falando sobre isso, nós temos um capítulo específico falando sobre a ciência, e quando nós falamos sobre Bíblia, nós começamos justificando e mostrando por que nós temos a Bíblia como a verdade. Nós mostramos a autoridade bíblica, por que nós defendemos o que a Bíblia diz. Porque Judith Butler, a estadunidense, que talvez é uma das precursoras e uma das maiores propagadoras da ideologia de gênero no mundo, no nosso mundo atual, ela mesma falou que quem crê na Bíblia e quem defende a Bíblia nunca vai aceitar a ideologia de gênero. Então está explicado. Eles mesmos sabem que a Bíblia é contrária e a Bíblia é o nosso livro, a nossa regra de fé, é a nossa bússola, é aquilo que nós defendemos, sim. Qual o papel, na verdade, da igreja para se posicionar em relação a isso? Então, o grande desafio da igreja é exatamente tentar ir contra isso que eles impõem para a gente. Eles estão querendo, na verdade, destruir a matriz familiar que nós temos, ou seja, o nosso exemplo, o nosso molde, a nossa regra de família. A nossa regra de família é uma família judaico-cristã,
uma família patriarcal, onde nós temos a figura do homem como chefe de família. E esse movimento feminista vai atacar exatamente isso, com um discurso que com certeza você já deve ter ouvido, e que há uma sutileza muito grande e que está fazendo com que famílias sejam atingidas de uma forma muito delicada, que é um discurso chamado empoderamento feminino. Na verdade, esse empoderamento feminino, ele vem de encontro exatamente para querer tirar essa autoridade paterna, a autoridade que Deus deixou sobre o homem. Engraçado é que quem defende o empoderamento feminino, eles vão alegar que a Bíblia desmerece a mulher ao falar que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia, ao deixar esse papel para a mulher de ser submissa ao seu marido, de forma alguma está desmerecendo ela. Até mesmo porque vejam só o que a Bíblia diz acerca do homem. O amor que é exigido do homem para com a mulher é um amor jamais visto aqui na terra. Paulo, ao delimitar ali o papel do homem no casamento, ele diz: homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Note que esse amor é um amor sacrificial. E esse amor, na verdade, ele não vai sobrepujar a mulher. Ele não vai desmerecer a mulher, pelo contrário. Ele vai lhe dar proteção, ele vai lhe dar provisão, ele vai lhe dar sustento, ele não vai deixar faltar nada para essa mulher. Então, na verdade, quando Deus dá esse papel de líder da família para o homem, ele não está querendo desmerecer a mulher, não. Ele está querendo colocar a mulher sobre uma proteção de quem tem poder para fazer isso. Então, na verdade, quando Deus dá à mulher, falando, olha, seja submissa, falando bem assim, receba a proteção que está sobre a sua vida, porque eu coloquei o homem para te proteger. Ele não está querendo desmerecer, não. Ele está falando, mulher, você precisa ser cuidada, você precisa ser amada. E isso não pode ser entendido, mulher, como te desmerecer, não. Pelo contrário, está falando que você precisa de carinho. Toda mulher gosta de ser amada, toda mulher gosta de ser cuidada. Imagine só se eu falo para a mulher, olha mulher, vai atrás de tudo que você não precisa de nada. Eu estaria mentindo. A mulher precisa ser cuidada. A mulher precisa de carinho. A mulher precisa de proteção. E isso não é desmerecer a mulher. E quando Deus falou para a mulher, olha, seja submissa ao seu marido. Quando Deus criou Eva, falou, vai ser a sua adjuntora, vai ser a sua ajudadora. Por quê? Porque a mulher tem um grande potencial. Uma mulher que se coloca ao lado do seu marido, ela é capaz de conquistar muito mais do que se ela fosse sozinha. Essa família judaico-cristã, nesse modelo, se tornou alvo. É o alvo principal da ideologia de gênero. Esse discurso de inclusão, esse discurso de amor, nos taxando como preconceituosos, na verdade está querendo acabar com esse padrão de família que nós temos. E isso traz um grande prejuízo. Lógico que eu quero até olhar bem nos seus olhos nesse momento. Eu não estou falando que todas as famílias heterossexuais são perfeitas. Sim, existem famílias que, infelizmente, não têm sabido como lidar com a criação dos seus filhos, mas o problema não somos nós, porque a Bíblia ensina como isso deve ser feito. E o grande problema é exatamente quando a Bíblia não é seguida, quando os conselhos bíblicos não são adotados, porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, e a Bíblia, lá no capítulo 6 de Efésios, vem falando bem assim que os pais não devem provocar a ira nos filhos. E vem deixando bem claro o papel dos filhos de honrar pai e mãe. Eu nunca vi uma família que segue esses princípios ser uma família que é assolada, que é afrontada, não. Nós vemos isso acontecer quando os princípios bíblicos não são adotados. Família é a base da sociedade, não só da igreja. A família é a base de tudo. E hoje, uma das únicas instituições que ainda defendem a família é a igreja. Então, como eu vou acabar com a família? Atacando aqueles que ainda defendem a família. E a igreja é a instituição na terra, representante de Deus. Somos nós quem defendemos ainda a família.
somos nós quem defendemos os princípios e as bases familiares, de papel de pai, de mãe, papel de filho. E quando você desconstrói isso, infelizmente a gente colhe muitos frutos ruins. São lares destruídos. São filhos que são criados fora da família, fora do seio familiar. Como assim? Estão se terceirizando a educação e a criação. Infelizmente, uma criança que cresce sem a figura paterna e materna, ela traz um prejuízo muito grande na sua formação. E hoje os pais e mães, com lares destruídos, infelizmente provocam esse tipo de trauma nos filhos. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar quanto ao nosso discurso, que não é, na verdade, somente um discurso. É uma pregação. A pregação é o próprio verbo, e o verbo é Jesus Cristo. O verbo é Deus. E a nossa pregação, a nossa verdade, diz que Deus é amor. Porém, eles querem mudar essa verdade, dizendo que se Deus é amor, Deus nos aceita como nós somos. Na verdade, Deus aceita o homem pecador e quer trabalhar na vida dele, gerando nele uma transformação de vida. E eles falam, mas vocês têm que me aceitar como eu sou. E ao falar sobre amor, eles querem impor para a gente que nós devemos aceitá-los como eles são. E o discurso ainda é esse que eles falam. Eu nasci assim. Bom, nós já sabemos que você não nasceu assim. Ninguém nasce assim. Isso é desenvolvido. Nós, no livro Ideologia de Gênero, mostramos que a homossexualidade, em algum momento, ela é manifestada na vida da pessoa. Ninguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento, não é algo inato. A pessoa não nasce homossexual. A pessoa desenvolve isso em algum momento na sua vida por opção. É uma opção dela. Embora nós identificamos que há várias influências que levam a pessoa a manifestar esse tipo de comportamento e essa opção sexual. Mas nós somos contra a prática da homossexualidade. Por que nós somos contra? Porque é condenada na Bíblia. A Bíblia taxativamente condena a homossexualidade, como condena o adultério, como condena o roubo. Então, na verdade, o homossexual, ele não é menor, ele não é inferior, digamos assim, a outras práticas pecaminosas. O problema é que muitas das vezes as igrejas têm fechado a porta para essas pessoas, condenando elas ao inferno e falando que o pecado delas não tem perdão. Isso é mentira. Você pode ser liberto. O homossexual pode sim ser liberto. Inventaram inclusive um discurso que eu sou contrário a ele, que a pessoa que é gay nunca deixa de ser gay. Isso é uma mentira. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que eram homossexuais e conseguiram se libertar, sim. Primeiro porque eu não posso limitar o agir de Deus na vida de uma pessoa. E quando a pessoa reconhece a necessidade que ela tem de Deus e que a sua prática pecaminosa, que é isso que o pecado faz, nos afasta de Deus, ela não consegue viver sem Deus. Então ela vai abandonar qualquer tipo de prática, qualquer tipo de ato que está fazendo com que Deus se afaste dela. Então, nós como igreja devemos acolher sim, porque embora não haja o versículo, muitas pessoas falam isso, que está na Bíblia, não há taxativamente expresso na Bíblia, mas o entendimento é esse. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Se um homossexual chega na igreja e quer participar da igreja, ou então alguém que está na igreja, mas apresenta um comportamento homossexual, como a igreja pode lidar com isso? Realmente isso aí talvez seja a grande dúvida da maioria dos pastores, dos líderes e dos próprios membros, como lidar com a homossexualidade dentro da igreja. Primeiro que nós não podemos, como eu falei, fechar a porta para ninguém. Se a pessoa quer vir, deixe ela vir, deixe ela frequentar, nós não podemos impedir. É lógico que determinados tipos de comportamento ou manifestações podem prejudicar a própria liturgia ou o culto da igreja. E isso sim tem que ser tolhido e a pessoa respeitar.
né? A igreja é um local que a própria Constituição garante ali que é inviolável, né? Um local de culto. Então, a pessoa não pode desrespeitar as nossas tradições e, acima de tudo, não só tradições, a nossa própria fé. Mas nós não podemos fechar a porta da igreja para esse tipo de pessoa. Primeiro porque, como eu falei, o que vai ajudar essa pessoa a ser liberta, a ser transformada, a ter uma mudança de vida, é o Evangelho. É a palavra de Deus pregada. Ela vai sentir. E talvez você que está me ouvindo ache essa palavra um pouco forte. Se ver liberta, né? Ter a sua vida mudada. Por quê? Pode ser que a pessoa não queira mudar. Não, eu só quero frequentar. Mas eu não quero ser transformada. Eu estou muito bem como eu sou. Eu quero continuar do mesmo jeito, só que eu me sinto bem aqui ouvindo. Não tem problema. Permaneça. Mas uma coisa nós devemos ter cuidado e nos posicionarmos. Nós não somos obrigados a aceitar essa pessoa em cargos de liderança. Nós não podemos colocar essa pessoa em posições que possam ser capazes de influenciar e desconstruir aquilo que nós defendemos. Mas também precisamos entender uma coisa. Não podemos julgar comportamentos que por muitos são tidos ou estigmatizados, já julgando, né, e condenando a pessoa como um homossexual. Não. Existem vários tipos de trejeitos, existem várias manifestações, digamos assim, que podem ser consideradas, né, efeminadas, mas isso às vezes é fruto de uma criação com ausência da figura paterna. Isso talvez pode ser reflexo de um trauma de infância que a pessoa carrega e ela manifesta isso, esse tipo de comportamento. E às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela tem essa fraqueza e ela está lutando para poder vencer. E nós, como igreja, estamos ali para acolhê-la e ajudá-la a vencer. Não podemos condenar aquela pessoa e nem sermos taxativos, dando a ela, né, um fardo mais pesado do que ela possa carregar. Primeira pergunta. Um amor. Minha família. Um hobby. Orar. Uma meta. Céu. Uma comida. Churrasco. Eita. Um lugar. Meu lar. Uma viagem que já fez ou que gostaria de fazer. A melhor viagem que eu já fiz, algumas, né? Mas uma que marcou foi para Camboriú, Balneário Camboriú, porque foi com a família. Um pedido. Um pedido? Perdão. Uma decepção. Olha, eu amo meu filho, tá? Mas eu sou decepcionado por também não ter sido pai de uma menina. Ter essa experiência também, né? Isso. E por último, essa talvez seja fácil. Um livro. A Bíblia. Pastor Robson, quero mais uma vez te agradecer pela sua presença, pela sua participação, por essa entrevista enriquecedora, tanto para mim, creio que para muitas pessoas também que vão assistir esse vídeo. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, graça nessa caminhada. Sei que não é fácil, mas posso perceber também que Deus está contigo e vai continuar. Então, que Ele continue te abençoando. E para não ficar só nas palavras, nós temos uma pequena lembrança em nome do programa. É só uma lembrancinha mesmo, porque o nosso desejo é dar muito mais. Mas o que... Pode se emocionar também? Pode. Mas com certeza conte com nossas orações. A gente dá uma lembrança, mas continua orando pela sua vida para que Deus te abençoe onde quer que a pessoa esteja. Amém. Muito obrigado. Eu estou de veras emocionado, porque falar sobre família para mim é muito forte. Eu amo muito a família. Eu amo muito a minha família. E o tal do pinga-fogo aí, as perguntas são muito fortes, né? E faz a gente pensar muito. Então eu quero agradecer vocês, a toda a Deb no Riacho Fundo, por esse projeto maravilhoso, por me dar a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha experiência, do meu testemunho. E através dessa obra que o Senhor nos concedeu, eu creio que o Senhor nos presenteou com essa obra. É um assunto muito difícil de ser falado e tem muita gente que tem fugido e não quer sequer tocar no assunto com medo das retaliações. E eu sei que Deus foi
quem permitiu que nós falássemos sobre isso, e eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de poder esclarecer um pouquinho sobre essa ideologia terrível, né? Descortinar algumas coisas. Eu quero ainda fazer a propaganda, né? Porque aqui a gente falou muito pouco. O livro tem muito conteúdo que pode contribuir. Então eu quero, né, nesse momento, não de forma comercial, mas pelo benefício que isso aqui vai trazer para você como pessoa, como defensor do Evangelho e como alguém que, como eu, ama a família. Essa obra é muito importante e vai fazer de você uma pessoa que pode ter base e argumentação para defender a sua família. Pessoal, estamos chegando ao fim então de mais um programa Falar Cristão, hoje com um assunto muito enriquecedor, então que ele possa edificar a sua vida. E volto a falar, adquira o livro, pode entrar no site da CPAD, adquirir online, já que estamos em meio a esse distanciamento, mas pela internet você consegue adquirir no site da CPAD, vai abençoar muito a sua vida com certeza. Então que Deus te abençoe e até a próxima semana com mais um assunto exclusivo. Pastor Robson, muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal!